Aleluia. Sempre é um momento, um motivo para adorar a Deus. Hoje é o nosso culto de vida eficaz, como vocês sabem, é um culto de ensino, tá? Por enquanto, a direção que nós temos é que esse culto só exista até fevereiro, né? Porque nós vamos começar o Rema, amém? E entendemos que o ensino da igreja, grande parte vai ser suprido pelo Rema. Igrejas que têm um Rema, eventualmente pode ter culto de ensino também e outros tipos de culto, mas a gente vai de acordo com a direção do Espírito, né? Porque também muita gente não está acostumada com o dia a dia de Rema. Nós vamos ter aqui segunda, quarta e sexta de ensino, segunda, quarta e sexta, e eu espero que vocês venham para a reunião de oração, amém? Então, para não sobrecarregar vocês, por enquanto a gente não vai ter mais o culto de vida eficaz, então por isso que nós colocamos aquele áudio lá. Aproveita, porque só temos até fevereiro esse culto aqui. Daremos outras programações, mas culto de ensino, vamos parar. Esse era o motivo pelo qual nós tivemos a direção de ter esse culto de ensino, é porque a gente não tinha Rema, né? Amém? Mas mesmo assim, Rema é Rema, é bem diferente, a unção, a pegada é diferente, tá? Então, vamos ter ensino aqui na igreja, amém? Então, pessoal, eu não sei se vocês se lembram, quem veio aqui nos últimos Vida Eficaz, que o último que teve foi com o Arthur, lembra? E o Arthur falou sobre crescimento espiritual, quem se lembra disso aqui, né? E foi no final do ano passado, se eu não me engano. Antes do Arthur, eu também ensinei aqui num Vida Eficaz, e também falei algo a respeito de crescimento. Quem lembra disso também, Pois bem, então, a direção está sendo continuar o mesmo assunto, mas tem assunto para isso? Tem muito assunto para crescimento, até porque nós vamos iniciar o Rema, e por incrível que pareça, você acredita que tem gente da igreja que ainda não se matriculou no Rema? Por incrível que pareça. E o Rema, queridos, é simplesmente a visão do nosso ministério. Não tem como você só assistir culto e dizer, eu tenho a visão do verbo da vida. Não, você tem um pouco da visão. Porque a visão do verbo da vida você vai entender na plenitude com o Rema. Até porque, além de ter muito ensino, além de ter tudo isso que nós dissemos, o Rema também tem uma expulsão de várias unções, porque vem vários professores de várias igrejas espalhadas pelo Brasil. Então você é molhado com a unção do Espírito Santo através de vários vasos, de vários lugares. Então é bem diferente. A pegada é diferente, a unção é diferente. Amém? Vocês estão comigo aqui? Então precisamos entender a importância disso tudo. E precisamos entender a importância do crescimento espiritual. Queridos, eu sempre digo isso não para agregar valor ao que nós estamos ensinando, até porque eu não me importo muito com isso. Quem nos usa é Deus, eu posso dar conta da minha vida quanto a isso. E eu procuro agradar a Deus e fazer o que Ele manda eu fazer. Então eu não quero ficar agregando valor, dizendo uma coisa desse tipo. O motivo não é esse, o motivo é meramente didático, o que eu vou dizer agora. Como assim, motivo didático? Então, porque quando a gente ouve falar de alguém que está há muito tempo, mesmo que essa pessoa não tenha certo crescimento ou não tenha certo conhecimento, pelo menos nós damos um crédito de confiança por causa do tempo decorrido, não é verdade? Você encontra uma pessoa que está estudando há 30 anos, mesmo que você não concorde com ela, mas você vai dizer, rapaz, faz 30 anos que esse indivíduo está estudando isso, então vamos dar um crédito de confiança, vamos sentar para ouvir, não é verdade? Então, por conta disso, por um aspecto didático, eu sempre digo isso, que nós estamos com o Senhor, né? Há mais de 40 anos que eu me converti, então eu tive uma experiência de ver todo tipo de igreja, a maioria dos tipos de crentes que existe, e eu mesmo já tive fases na minha vida, onde eu já fiz algumas coisas que não estava correto. Então eu tanto tive experiência na minha vida, como eu tive experiência de ver pessoas assim. Participei de várias igrejas também, porque desde 97 que nós estamos no Verbo da Vida, e antes do Verbo da Vida eu já era de outras denominações, então eu já tive experiência em vários tipos de doutrinas e vários tipos de realidades em vários tipos de igreja. E assim, uma coisa que a gente vê muito em igreja, e esse é o problema, um dos problemas que temos nas igrejas, é que há muito julgamento. Você concorda comigo? Muito julgamento.
esse julgamento atrapalha demais, porque o julgamento, você não só está errado porque está julgando a pessoa, mas também tira o foco de você mesmo. Porque você deveria estar cuidando da sua própria vida. E em vez de você estar cuidando da sua própria vida e ver se você realmente está no nível que Deus quer, você está cuidando da vida dos outros. Então não é só pecado, é um atrapalho para a tua vida também. Está entendendo? Então esse tipo de coisa é ruim também, porque atrapalha o seu crescimento. Você pensa, fulano, aquele é que é de Deus, aquele ali é que é homem de Deus, aquele ali é que é mulher de Deus, aquele é que é a igreja verdadeira. Tudo isso aí é besteira. Besteira, besteira. Primeiro que você não é Deus, não sabe quem é de Deus, quem é de não é. Não é verdade? Você não sabe. Segundo que você está falando isso baseado no teu ponto de vista, no teu julgamento. Está errado também. Tá? E pasme, até mesmo dentro do Verbo da Vida eu já vi isso acontecendo. Né? Por exemplo, quando eu estava lá em Campina Grande, eu via muito isso acontecer. Quando a gente via determinada pessoa se levantar com um ministério, por exemplo, de boas obras, né? de auxílio social, aí sempre vinha meia dúzia de irmãos para dizer, aquele dali é que é de Deus, viu? Nessas conversas fiadas, aquele dali é crente mesmo. Irmão, isso é uma besteira tão grande, porque você não conhece as pessoas, você não sabe de nada. Aquilo dali simplesmente é algo que Deus está levantando por alguém. Só isso. Que poderia ter usado você. E se você está reclamando, você era o primeiro para pegar a mão, a pá e trabalhar o roçado. Era o primeiro para pegar a enxada e trabalhar o roçado. Você está entendendo? Então, há muitos julgamentos que atrapalham o nosso crescimento espiritual. E a gente julga demais os outros, julgamos as igrejas, julgamos os ministérios, e isso só faz prejudicar a nossa própria vida, porque cada um está aí vivendo a sua vida, e você sendo atrapalhado porque está julgando. Amém? Ah não, pastor, é porque eu acho assim, sabe? Não adianta a pessoa falar e não fazer. Aí a mesma voz que está falando também tem um ouvido de volta, né? O mesmo dedo que está apontando tem 4 apontando, porque a pessoa que está dizendo isso também está falando. Faça para você ter alguma respaldo para dizer isso, você está entendendo? Por que eu estou falando isso? Eu nem comecei ainda o assunto. Porque muitas vezes pessoas não procuram crescer baseado nisso. Você sabia que tem gente que pensa assim, a igreja é uma benção, esse rema é uma benção, mas é só negócio intelectual, mas é só estudo, mas é só a letra que mata, mas o espírito vivifica, né? Mas, em vez de estar falando, era melhor botar a mão nas obras e ajudar os pobres. Mas, ou seja, só besteira, só julgamento. Porque tudo isso aí é lícito, desde que você não faça criticando os outros. Você entendeu? Eu estava em Campina Grande, eu via demais isso acontecendo, demais, muita gente dizendo que fulano é que era homem de Deus, fulano é que era mulher de Deus, porque aquela mulher de Deus orava tantas horas, ou porque aquele homem de Deus ajudava os pobres, ou porque não sei o quê. Aí começava a falar mal dos pastores da igreja, porque os pastores só falavam de palavra, e mais cadê que estava botando a mão na obra? Você está entendendo? Então só pecado, julgando todo mundo, desmoralizando as pessoas. E isso não resolve nada, só vai atrapalhar a nossa vida. Porque a Bíblia diz que a fé que tu tem para tu mesmo, então tu é que vai dar conta da tua vida, não cuida da vida dos outros. O que você tem que cuidar da vida dos outros é para ajudar. Se a pessoa está precisando de uma ajuda, vai lá e ajuda. Se a pessoa está precisando de oração, vai lá e ora. Amém? Não imponha carga sobre as pessoas, porque isso é papel de Satanás, e você não é Satanás. Olha para a pessoa do lado aí, ei, tu é um demônio. Olha mesmo, tu é um demônio. Diga, não, repreendido em nome de Jesus. Mas tem crente que faz papel de demônio, só trazendo peso para os outros. Fofocando, falando mal. Isso é coisa que se faça, querido. Em vez de a gente construir, a gente está destruindo a obra do Senhor. Amém? Então isso atrapalha. Tem gente que diz, eu não preciso fazer rema não, que eu já sei mais do que é suficiente. Sabe não, porque se soubesse, era o primeiro a se matricular. Sabe é nada. Está entendendo? Porque eu, se tivesse a oportunidade, eu ia fazer rema de novo. Como eu vou participar aqui, vou assistir às aulas, eu vou sair beneficiado. Vou dar aula também. Está entendendo? Mas por mim era para fazer rema de novo. Mas tem gente que diz que não precisa. Não, eu já tenho o suficiente. Já aceitei Jesus, né? Já tenho minha fé, já oro pelos enfermos, já, né?
declara a palavra da fé, já sei que é só isso aí mesmo, e está mais do que suficiente, Jesus não cobrou isso, olha, você está muito enganado. O que nós vamos ver aqui é que o Senhor deseja que a gente busque conhecimento. Amém? Está muito enganado se você pensa isso. Na verdade, o próprio Senhor Jesus Cristo deu uma repreensão violenta, né? Ele disse, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Vamos traduzir o que ele estava dizendo? Vocês erram não conhecendo a palavra como deveria conhecer e nem tampouco o poder do Espírito Santo. Vocês estão julgando aí, dizendo que é tudo sentimentalismo. Por isso que Paulo disse que a gente deve ficar se afastado daqueles que negam o poder. Então, existem aqueles que negam o poder do Espírito Santo, e existem aqueles que negam a necessidade de conhecer a palavra. Todos os dois estão errados, porque você tem que buscar os dois. Você tem que buscar do Espírito e você tem que buscar da palavra. Se você não buscar do Espírito da palavra, você é feito um aleijado. Já viu um aleijado? Andando assim. Quando você leva uma pancada na perna, você anda desse jeito. E por quê? Porque aquele membro está prejudicado. Tem pessoas que são prejudicadas na palavra ou prejudicadas no Espírito. E andam aleijadas. E muitas dessas pessoas apontam o dedo para julgar outros. E o simples fato de apontar o dedo e julgar já demonstra o tamanho do alejo. Porque quando estamos realmente corretos, com o coração correto, buscando a Deus e buscando crescer, querido, nós evitamos muitas besteiras que nós fazemos. Amém? Se não, é isso? Vejamos, vamos ver a palavra. Então, o primeiro texto que eu quero citar é o que está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Um texto que a gente cita muito aqui, quando Paulo fala para o seu discípulo Timóteo que deveria orar por todos os homens, todos que estão investidos de autoridade, e diz que isso é justo, santo diante de Deus. Aí diz aqui no versículo 4, o qual, ou seja, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Veja, Deus não só deseja que todas as pessoas sejam salvas, mas sabemos que nem todos serão. Aliás, muitos já morreram sem salvação. Mas é o desejo de Deus que todos sejam salvos. Por isso que ele disse, ide por todo mundo. Mas ele não só disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho, mas ele disse também que era para fazer discípulos. Agora, querido, fazer discípulos é o restante do versículo. Porque ele diz que também deseja que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O que é pleno conhecimento da verdade, se não um aprofundamento na palavra? Como é que você vai conhecer a verdade só orando? Não, melhor, como é que você vai conhecer a verdade só se envolvendo com obra social? Você entendeu? Porque tem aqueles que acreditam que só é de Deus quem ora, tem aqueles que acreditam que só é de Deus quem estuda a palavra, e tem aqueles que acreditam que só é de Deus quem está ajudando os pobres. Sabia disso? Tem o terceira via. E está todo mundo errado se está pensando só assim. Porque o que nós devemos fazer é se envolver com a palavra, se envolver com o Espírito e praticar as obras que são de acordo com esse envolvimento. Ou seja, devemos fazer os três. Você entendeu? Por isso que eu disse sobre julgamentos, que as pessoas julgam quem é da palavra, quem está certo, quem é do Espírito é quem está certo. Não, quem está cuidando lá das criancinhas é quem está certo, o resto está todo mundo errado. Já viu isso? Não, querido, aquelas pessoas estão certas, mas você também deve buscar de Deus qual é a direção do Senhor para a tua vida. Mas como você vai buscar de Deus se você não estuda, não medita, não ora? Você entendeu? Então, Deus deseja não só que todos os homens sejam salvos, mas Ele deseja também que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Infelizmente, assim como muitas pessoas morreram e foram para o inferno e não foram salvas, infelizmente, tem muito crente que é preguiçoso e não quer estudar a palavra. Amém? Não deveria ser amém, mas infelizmente é. Queridos, quando a gente está à frente de igreja, né, e pregando, e indo para outros lugares, e ensinando no Rema, o peso ministerial, quem é ministro aqui como pastor Aurélio, Márcia sabe bem o que é isso, é muito forte, porque ao mesmo tempo que você se alegra com a palavra de Deus sendo pregada, ensinada e
curas e tudo mais, pessoas sendo salvas, mas ao mesmo tempo vem um peso muito grande sobre nós, principalmente quando você intercede e tem uma certa sensibilidade espiritual, porque você vê muitas vezes o estado espiritual das pessoas. E a gente vê, infelizmente, que muita gente está nas igrejas, se alegra com a palavra, está ali junto, às vezes até vai fazer o rema, mas mesmo assim não envolve o coração. Não cresce. Não cresce. Entendeu? É claro que todos temos defeitos e temos falhas, estamos partindo para o alvo, amém? Mas o que eu estou falando é aquelas pessoas que roda e estão do mesmo jeito, não mudou. Não, o problema não está com o Espírito Santo, nem está com a palavra de Deus, nem está com o Senhor Jesus. O problema só pode estar com a gente. Tem algo em nós que precisa ser mudado. E eu identifico isso como falta de crescimento espiritual. Porque toda vez que a gente fala de crescimento espiritual, as pessoas pensam logo que eu estou falando sobre, especificamente, só renovação da mente. Sim, renovação da mente. Mas também tem outros aspectos do crescimento espiritual. Envolvimento com o Espírito. Você não vai poder crescer espiritualmente se não estiver vivendo uma vida de oração diária. Amém. Outro aspecto do crescimento espiritual não envolve só estudo da palavra e oração. Tem um outro também, sabe o que é? A Bíblia chama de frutos dignos de arrependimento ou obras de justiça, que seria o fato, por exemplo, de a gente ter um único culto de ensino no sábado e não vir todo mundo da igreja. O fato de você honrar, de você reconhecer, de você respeitar, de você buscar, de você se esforçar, agrega a você um peso de glória, porque demonstra que você está querendo crescer. Você entendeu? Eu não acredito em crescimento espiritual que a pessoa vem uns cultos sim e outros não. Não cresce. Ou que vem umas orações, outras não vêm. Ou que um dia ora em casa, outro dia se esqueceu. Ou que lê às vezes a Bíblia, eita, me esqueci, aí vou ler de novo. Isso tem um termo na Bíblia que é duro, para a gente pode parecer até um palavrão, sabia? Sabe como é que a Bíblia trata isso? Leviandade. Leviandade significa tão somente pegar leve. Eu sou de Jesus. Mas não tem esses fanatismos não, sabe? Esse povo fanático, leviano. A Bíblia chama de leviano. Tem pessoas que vêm para os cultos, mas são levianos nas suas casas. Tem pessoas que gritam, corre e ora e faz tudo no culto de domingo, mas não vem em outros, escolhe qual é o culto que é para vir. Você está entendendo, querido? Precisamos ser sinceros, porque o meu papel como pastor e hoje como ministro ensinando algo a respeito de crescimento, não é só fazer uma palavrinha boa para você se alegrar e dizer, olha que palavra boa. Não, eu espero que o Espírito do Senhor encontre no seu coração uma abertura para chocar você. Porque a palavra de Deus tem que chocar. Você entendeu? Se não choca, não é a palavra de Deus que está sendo pregada. Pode até ser os versículos, mas quando a gente fala a palavra de Deus, não está falando só da Bíblia. A palavra de Deus, ela precisa ser revelada, ela precisa ser rema. Por isso que Jesus Cristo disse lá ao diabo, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ali no original grego é rema, ou seja, ele está dizendo nem só de comida e de provisão é o que você precisa, né? Que o homem precisa, melhor dizendo, que o diabo não precisa disso não, o diabo já está condenado, né? Mas o que ele queria dizer é que não só de pão, de provisão, mas de uma palavra rema, uma palavra que choca você. Se a palavra não choca e não muda você, ela não é a palavra de Deus. Mas pastor, eu vi tantas pessoas sendo abençoadas, mas se você não foi chocado, ela não se tornou palavra de Deus para você. Ela pode ter sido palavra para outras pessoas, mas para os ouvidos moucos ou os levianos, ela não se torna a palavra de Deus. Por isso que não vale a pena a gente julgar, não vale a pena a gente gostar de um ministro e de outro não. Não, tudo isso aí é perca para a gente mesmo. Porque quando a gente parar, a palavra de Deus não vai fazer efeito na nossa vida.
E nós não crescemos, mas Deus quer não só que você seja salvo, mas que você chegue ao pleno conhecimento da verdade. Uma outra coisa é que você precisa despertar em você o desejo de crescer. Por isso que eu citei aquilo que tem gente que diz, isso não é importante, não, importante é fazer o bem para os pobres. Importante é pegar a mão na massa. Importante é ficar só na oração. Enquanto não é desejado na pessoa o desejo de um crescimento pleno, existe uma palavra para isso, chama-se integral. Um crescimento espiritual integral, ele envolve as obras, ele envolve o espírito e ele envolve a palavra. Quando eu falo obras, eu estou falando de relações interpessoais, relações com os irmãos, relações com os necessitados, evangelismo, relação com o próximo, seja para dar a palavra, seja para ajudar, seja fazer o que for. Então o crescimento tem que ser integral, ele tem que envolver essa área, mas tem que envolver muito mais a palavra, porque você não vai poder fazer a plenitude do que você está querendo fazer, seja lá fora, seja evangelizando, sem o conhecimento da palavra. Não vai. Pode até fazer, mas vai sofrer. E Deus não quer que ninguém sofra. Deus quer que você esteja cheio do pleno conhecimento. Deus quer que você esteja guiado pelo Espírito. Deus quer que você seja cheio da unção do Espírito Santo. Deus quer que você seja bem habilitado para toda boa obra, como Paulo disse para Timóteo. Você entendeu? Então esse desejo de ser habilitado precisa ser despertado em você. Não é isso que Pedro diz lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2? Vamos lá, 1 Pedro 2, 2. Olha o que o apóstolo Pedro disse. Desejai ardentemente. Eita, que palavra forte, hein? Sabe o que falta muitas vezes nas pessoas é desejar ardentemente. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas. Você já viu o bebê quando procura o peito da mãe? O que é que ele faz se ele encontrar? Chora. E eu vou dizer um negócio, pensa numa coisa para perturbar, é um bebê chorando de madrugada, hein? Lá em casa eram as duas. Uma chorava, aí a Fabiana dizia, amor, vai lá, não sei o quê, porque ela estava cirurgiada, né? Lá ia comida para... Quando a gente ia dormindo pensando que estava resolvido, depois que a primeira dormia, acordava a segunda para chorar. E assim era a madrugada toda. Mas graças a Deus que eu peguei as férias naquele mês, né? E estava tendo as Olimpíadas de Sydney na Austrália. E eu decidi trocar a noite pelo dia, né? Fiquei com a televisão ligada, aí quando eu ouvia, aí ia lá. Mas o que eu estou querendo dizer é que criança, quando não tem a comida, ela chora, porque ela deseja ardentemente o leite. E aqui está dizendo que nós devemos desejar do mesmo jeito, como uma criança que chora pelo leite da mãe, nós devemos desejar do mesmo jeito. O que ele devemos desejar? O genuíno leite espiritual. Para que por ele, olha só, vos seja dado crescimento para a salvação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que nem todo mundo aqui é salvo totalmente? O que heresia é essa? O próprio Paulo disse para que de alguma forma eu alcance a salvação. Sabe por quê? Porque existe uma salvação que já foi processada no seu coração. Essa salvação é um ticket que já dá direito para ir para o céu. Porém a salvação daqui, tem que ser desejada de alguma forma para que você alcance essa salvação. E essa salvação daqui, meu amigo, tem que, joelho no chão, sim, mas tem que, Bíblia, palavra, Bíblia, rema, vida eficaz, todo dia. Todo dia. Tem que haver um desejo do genuíno leite espiritual. Porque quem implanta esse desejo é Deus. Mas sabe que Deus está implantando todo dia em todo mundo dessa igreja o desejo. Mas quando você não tem esse desejo, o problema não está com Deus, porque Deus já implantou e já enviou o seu Espírito. O problema está com a carne sua, que é muito forte na sua vida, porque você é leviano. Você entendeu? Somos nós que precisamos mudar.
Desejai. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz: ei, deseje ardentemente a palavra de Deus. Tem que ter um desejo. Não sei se esse rema é importante para mim, não. Não sei. Né? Não sei. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, porque se conhecer, nem vai dizer um negócio desse. Porque o simples pensar e o cogitar já é vergonha para vós outros, como dizia Paulo. É vergonha. Que eu não sei se tenho dinheiro. Será que 8 anos de pregação de fé ainda não implantou em você uma atitude condizente com isso? Quando Deus manda, Deus provisiona. Mas, querido, você tem que botar o pé nas águas. O Mar Vermelho só abriu. Você lembra do episódio de Moisés? Eu acho tão interessante aquele jeito que Deus fala com Moisés, né? Deus diz assim, não foi nem Moisés, não disse nada, só ficou parado. Quando Moisés ficou parado, aí Deus disse: o que você está fazendo aí clamando? O que você vai e faz, rapaz. Porque para Deus era realmente um absurdo, e é realmente um absurdo. Como é que se tem 10 pragas, tem um monte de coisa acontecendo e a pessoa ainda está com medo de botar o pé nas águas? Você está entendendo? Nós vimos tantas coisas, Deus já agiu tantas vezes na nossa vida, na sua vida, nós recebemos tantas palavras e a gente ainda está duvidando por que não tem o dinheiro para poder fazer o rema. Você entendeu? Amém? Eu quero que você entenda. Essa palavra não é para te trazer pressão. Sim, uma pressão espiritual, mas não uma pressão psicológica. Amém? Vocês estão entendendo? Então, nós devemos desejar ardentemente. Vamos lá ver o que está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 9 e 10. Paulo diz para a igreja de Colossos, versículo 9: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Veja, eu sei também, vamos ler mais aqui, que existe algo que você faz. Existe também algo que o ministro, o pastor ou alguém pode fazer por você, no sentido de orar por você. E era o que Paulo fez pelos Efésios e também estava fazendo pelos Colossenses. Lá em Efésios capítulo 1, você vê que ele ora, se põe de joelho para que fosse aberto o coração deles e eles entendessem a esperança do chamamento. É semelhante ao que ele faz aqui em Colossenses. Ele diz: olha, eu estou orando para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento. Sabe, porque tem às vezes aspectos dessa lerdeza e dessa leviandade. Em grande parte somos nós que não desejamos, que estamos envolvidos com coisa carnal, que estamos esquecendo de Deus. Sim, isso é verdade. Mas muitas vezes isso que está acontecendo com a gente é por influência de demônios. E tem pessoas que não oraram o suficiente, não vivem, melhor dizendo, não vivem em comunhão com Deus o suficiente para ter uma sensibilidade espiritual para perceber os ardis de Satanás. Exemplo, você está aqui, vou fazer o rema. De repente, alguém da família surgiu uma necessidade, um negócio que vai atrapalhar a aula do rema. Aí você pensa: não, mas eu tenho que fazer o bem para aquela pessoa, eu tenho que ajudar aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Então a pessoa não tem percepção espiritual para entender o que é realmente importante. Aí eu vou deixar o povo morrer? Não, você vai agir espiritualmente, vai dar uma voz de comando para esse demônio que está perturbando a sua família ou as suas finanças e querendo atrapalhar os cultos e o rema na sua vida. Mas tem gente que não vê, não percebe nada, tudo é natural. É o que é natural, o carro quebrou, é natural.
Gente chegou na hora do culto, tudo é natural, tudo é normal. Não é normal não, querido. Tudo aquilo que atrapalha a sua vida espiritual não é normal. Normal coisa nenhuma. Porque quem é filho de Deus aqui? Levanta a mão, quem é filho? O Senhor cuida da tua vida. Você acha que é normal algo que deveria fluir normalmente para você fazer o rema, para você vir para um dia de culto, por exemplo, e de repente acontece algo natural que impede você? Não, porque mesmo essas coisas naturais acontecendo, como uma quebra de um carro, um pneu furado, mesmo essas coisas acontecendo, Deus está no controle da vida daquele que é fiel. E se sempre está acontecendo alguma coisa para atrapalhar o culto, para atrapalhar a vinda para o rema, meu querido, isso não é Deus não. Não é Deus. Você entendeu? Não é Deus. Mas tem gente que não ora o bastante, não vive em comum. Tudo é natural. E a gente que é pastor e vê esse negócio, fica, meu Senhor Jesus. Dá vontade de chorar, não, pastor? Dá vontade de chorar, porque você vê o estado espiritual de uma pessoa que você precisa pensar que a pessoa deveria estar mais crescendo espiritualmente. Dá vontade de chorar. Quem é pastor fica com nó. Rapaz, tendo em vista o tempo decorrido, como diz o escritor dos Hebreus, vocês ainda têm necessidade de que se ensine de novo a necessidade de ter um dia, todo dia, uma comunhão espiritual. Isso é coisa para beber, isso não é coisa para gente com 5, 6, 7 anos de crente, não. Aí o coração do pastor fica angustiado assim, porque a gente sabe que é como se estivesse nadando contra a correnteza. E só a graça de Deus para a gente se levantar. Mas tudo isso acontece porque pessoas não estão dando valor ao ensino da palavra. Porque se nós dessemos valor, nós desejaríamos ardentemente o genuíno leite espiritual. E esse leite espiritual vai dando crescimento. E dando crescimento, meu amigo, a gente não vai ficar vendo que tudo é natural, não. A gente vai ver as coisas como elas são. O espiritual que está por trás, atrapalhando a vida da gente. Você entendeu? Porque tem o lado de você repreender e você ir contra e você perceber, e tem o outro lado também de você não ficar triste nem abatido quando uma situação difícil se levanta. Esse negócio de gente, família, não sei quem que chega na hora do culto ou na hora do rema, é a coisa mais fácil de resolver. O que está faltando é homem e mulher suficiente para ter coragem. É isso que está faltando, vergonha na cara, porque só você chegar e dizer para a pessoa, meu tio, minha tia, meu pai, minha mãe, meu filho, olha, não me venha na segunda, na quarta, na sexta, a partir das 8 horas, porque eu vou estar no rema. Não me venha no culto das 18 horas, porque eu vou estar no rema, ou eu vou estar na igreja. Porque nada neste mundo, no universo, é mais importante do que o meu Senhor. Nada. Porque até mesmo família a gente só tem por causa de Deus. É muito fácil, mas falta homem para isso, né? É porque eu não sei o que fazer. Falta homem mesmo, falta coragem. Você entendeu? Falta mulher, falta homem para chegar e dizer a verdade. Eu não negocio a palavra de Deus com nada. Você entendeu? Aí depois está tudo difícil. Eu não sei, essa palavra não funciona. Esse rema... Ora, por que é? Nada, querido, nada é sem motivo. Tudo tem um motivo. Para quem é filho de Deus, tudo tem um motivo. Você concorda comigo? É o que está escrito na palavra. Amém? Então, aqui, ele continua, né? Eu parei. Colossenses 1, no 9, diz assim: por esta razão também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Olha o que aqui diz o 10. A fim, ou seja, o motivo disso, o motivo pelo qual Paulo estava orando para que eles crescessem e tivessem conhecimento, era o quê? A fim de viverdes de modo digno do Senhor. Entendeu agora por que tem gente que não vive de um modo digno? A fim de viver de um modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Paulo estava orando, eu estou orando aqui, porque eu vi que parece que para vocês o peso é maior, então vou orar. Olha, que vocês sejam cheios da sabedoria e do entendimento espiritual, para que vocês agradem a Deus. Não faça besteira não, pelo amor de Deus. Oração não falta. Nos cultos de oração, aqui na quinta, nós oramos por esses motivos.
Culto de terça também. E eu, particularmente, oro todo dia por isso. Então, falta também as nossas partes, de fazer a nossa parte, não é verdade? Porque o Espírito do Senhor está envolvido em todo e qualquer crescimento espiritual. Ele está envolvido no rema, ele está envolvido no culto de hoje, ele está envolvido no desejo ardente do teu coração de crescer. Porque Deus, querido, não quer que você, por causa do desespero, chegue a essa... Eu concordo, realmente, quando eu comecei essa pegada de buscar a Deus, foi porque eu estava desesperado mesmo. E eu sei que quando a gente está morrendo, meu amigo, a gente corre para a boia, morrer afogado, você corre ligeiro para a boia. Não é verdade? Até mesmo os salva-vidas sabem disso. Quando vão salvar alguém, eles vão pelas costas, porque se estiver de frente, a pessoa agarra o salva-vida e morre os dois juntos. Porque a pessoa que está desesperada, ela pega qualquer tábua de salvação. Não é de onde vem o termo tábua de salvação? É daí que vem isso. E acontece que quando a gente às vezes está no meio de um desespero, é fácil buscar o Senhor. Mas o que Deus está querendo dizer é que você não precisa estar desesperado para ligar o start, ligar a chave. É por isso que precisa uma palavra às vezes que é dura. Porque é para você pegar, já viu o carro quando está com problema de bateria? Já viu como é que é? Bota na ladeira. Bota no ponto morto, ou seja, sem marcha, né? Desce o carro para ele estar rodando. Bota na segunda, solta a embreagem. Dá aquela pancada. Pega. Tem gente que só pega no tranco. Tem gente que é assim. E tem gente que é tão delicado que, nossa, pastor, fui dar uma palavra dessa. Sei não. Vou sair daqui. Vai, tem igreja batista, presbiteriana aqui. Tem todo tipo de igreja para você ir. A porta, graças a Deus nós temos 4 portas aqui, uma bem grande ali. E tem mais uma porta de garagem assim, dá para sair de rodo. Sai bem de 30, 40 pessoas de uma vez. Porque a minha preocupação é fazer a vontade de Deus. Não é estar bajulando pessoas. Não estou para bater nas pessoas, eu estou para dizer a verdade. Mas às vezes, eu me lembro que uma vez alguém disse assim, tem aquele ditado que diz, a verdade dói. Quem já ouviu falar essa verdade? Aí uma vez uma pessoa chegou e disse assim, não, a verdade é Jesus, a verdade não dói. Não, querido, para quem está errado dói. Até a própria palavra diz isso, diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Para os que são fiéis é um perfume bom, mas para quem está indo para a salvação é perfume de morte. Porque a sua presença tanto traz salvação como traz condenação, sabia? Porque a sua presença traz Cristo. Cristo traz a verdade. Jesus veio para salvar os homens, mas quem não quer salvação já está condenado. Não é o que diz lá em João capítulo 3? É por isso que nós somos perfume de vida e perfume de morte ao mesmo tempo. Às vezes a verdade pode doer quando a gente está errado. Queridos, se você não está desejando ardentemente a palavra, você precisa de um chacoalhão. Você precisa botar na segunda e descer no tranco. Brum. E às vezes tem carro que tem que botar um monte de marmanjo empurrando também para poder ver se pega. Porque se não for na velocidade, não vai não. Não é verdade? Vamos lá. Aqui em Colossenses capítulo 3, no versículo 10, diz assim: e vos revestirdes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ele está dizendo que o novo homem, que é você, diga, eu sou uma nova criatura. Interessante que ele está dizendo que a própria nova criatura, ou seja, o cristão que nasceu de novo, o novo homem, ele mesmo é quem se refaz, não é Jesus que refaz, não. Não é interessante isso? Não é Jesus que está refazendo você, é você mesmo que nasceu de novo, que é filho de Deus, que precisa ser chocado e fazer algo. Se refaz para o pleno conhecimento. Ele dá uma ordem, vocês precisam se revestir. Você nunca parou para pensar, por que ele diz revestir e não se vestir? Porque você já está vestido. Você nasceu de novo? Quem nasceu de novo aqui? Já está vestido. O seu interior já está resolvido, mas você precisa resolver o seu exterior. Seu interior já está resolvido, mas o seu exterior é que está podre. O que é o exterior, pastor? É aquilo que os outros vê. Ninguém vê as roupas íntimas que você tem, mas todo mundo está vendo a camisa. Se a camisa estiver toda suja, todo mundo vê, não é verdade? Então o que é aquilo que está querendo dizer? Se revestir
desse novo homem são atitudes que os outros vão ver. E está dizendo aqui que esse novo homem que se veste de atitudes, de coisas externas que os outros vão ver, ele se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Agora, para linkar com isso aí, ou seja, para juntar com esse texto, vamos lá para Efésios, capítulo 4, versículos 23 e 24, que é um complemento ou uma outra parte do que Paulo está falando sobre isso. No versículo 23 ele diz: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. O que significa vos renoveis no espírito do vosso entendimento? Vamos traduzir. O espírito do vosso entendimento, ele não está falando aqui do seu espírito nem do Espírito Santo, não. Aqui é o terceiro significado de espírito. Lembra que eu falei aqui em outras aulas? Tem 3 significados para espírito. Tem o Espírito Santo, tem o seu espírito e tem o espírito no sentido que é aquilo que está envolvido, um assunto. Por exemplo, o espírito da fé está falando de uma atitude de fé. Aqui ele está falando justamente disso. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. A palavra vosso entendimento aqui tem a ver com mentes. É uma palavra grega nous, que significa a sua mente, o seu entendimento. Então ele está dizendo, a maneira, é como se ele dissesse assim, você precisa renovar a maneira como você está procedendo o seu esquema de pensamento. Gente que julga demais tem um modo de pensamento deturpado. Você já prestou atenção nisso? Às vezes tem gente que vai defender e diz, é porque o coitado e a coitada, só vive, vem aquele vitimismo, né? Sofreu a vida toda, né? Coitadinho, e aquela pessoa, ela sempre vai ver que é vítima, e que os outros não ajudam. Tudo bem, querido, isso pode ser até verdade que tenha acontecido isso, mas isso não justifica não se renovar no espírito do vosso entendimento. Não é porque você foi vítima que agora você vai justificar as suas atitudes, você está sempre pensando mal dos outros, sempre dando desculpa, sempre achando que todo mundo tem que fazer algo por você, e é por isso que não faz nada, porque o seu entendimento está deturpado, o seu esquema de pensamento está todo deturpado. Você entendeu? Toda pessoa que julga a igreja, julga a liderança, julga a pessoa, julga todo mundo, o espírito do entendimento da pessoa, ou seja, o esquema, a forma de pensar está toda corrompida. O diabo plantou um monte de coisa e a pessoa começou a achar que é vítima do mundo. Existe uma conspiração internacional. Todas as pessoas do universo estão contra mim. Então, sabe, aquela pessoa que você vai falar, a pessoa fala, opa, já vem se defendendo. Já viu gente que é assim? Depende, não sei. Porque a pessoa acha que todo mundo está contra ele ou contra ela. A mente está toda corrompida. Por isso que ele diz, você tem que renovar o espírito do vosso entendimento. Ou seja, você tem que fazer novas conexões na sua mente que está toda corrompida. Como é que você vai crescer se tua mente está toda corrompida? Eu me lembro que quando eu entrei no Rema, a primeira vez, porque eu fui fazer o Rema 2 vezes. Na primeira foi em 1900, quando tu estava, acho que no segundo ano. Foi em 94, foi em 95, antes da gente se conhecer. Porque eu estava em outra igreja, e aí o maneco tal falou do Rema, aí eu fui. Só que eu só assisti 6 matérias, porque o meu pastor ficou enciumado, e botou para eu fazer umas coisas no dia do Rema, que era para eu ser impedido de ir para o Rema. Mas eu me lembro que o que eu estou querendo dizer é que quando eu entrei no Rema daquela vez, daquela feita, eu ficava logo sentado na segunda cadeira assim, da igreja, e o que aconteceu? Eu me lembro que tinha uma irmã, que ela parecia conhecer muito da palavra, sabe? Depois eu descobri que aquela irmã tinha feito teologia. E ela sabia de tudo, e versículo e tal, e ela sentava atrás assim. E a gente começou a receber, eu não me lembro qual foi a primeira palavra, acho que foi Fundamentos da Fé, com o pastor Bud, depois veio o pastor João. Eu sei que quando teve a terceira matéria mais ou menos, numa conversa que estava tendo lá no intervalo da aula, a irmã chegou e disse assim, tal versículo diz isso aqui, isto é heresia. Isto é heresia, pronto, foi embora, nunca mais veio para o Rema. E aí eu fui analisar aquela irmã,
ela chegou no rema já com o espírito errado. Ela não foi para receber a palavra, ela já foi armada com a teologia dela para ver onde é que estavam os erros do rema. Ou seja, a forma de pensar já estava corrompida. Como é que você se matricula numa escola, onde quer que seja, procurando saber onde é que estão os erros? Segundo ela, que na verdade ela estava errada. Mas como ela já estava com a mente corrompida, com um tipo de teologia diferente, sabe que tem gente que é assim, já vem armado. Olha para o irmão ao teu lado e diz: desarme-se. Amém. Eu sei que você não está armado. Está todo mundo bem aqui. Mas existe isso, pessoas que já vêm com o esquema na mente todo deturpado. Eu sou sempre desconfiado com opiniões do tipo assim: olha só, tem que ser assim, tem que ser assado. Se não for assim, não é. Se não é daquele jeito, não é. Olha, querido, as coisas de Deus não são assim. Tem coisas que são assim. Por exemplo, pecado. Está muito claro o que é pecado e o que não é, não é? Salvação. Mas tem coisas que você não pode falar assim. Porque muitas vezes não é nem bíblico, é simplesmente a tua opinião ou a minha opinião. E a gente não pode querer que todo mundo se encaixe na nossa opinião. Isso é imaturidade espiritual. É falta de crescimento. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Então, ele diz aqui: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. O versículo 24 diz: e vos revistais. Não é interessante que ele diz: vos renoveis na mente e vos revistais? Ele está falando, não está falando do coração do homem, ele está falando da mente e das atitudes. Renove a forma de você pensar, que está toda corrompida, e faça coisas que vão mostrar que você realmente é uma nova criatura. Amém? Criado, revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. O que é a verdade? A Bíblia. Ele está dizendo que a justiça e a retidão, que são aquela roupa do crente, aquilo que todo mundo vai ver, ela é procedente da verdade. Por isso que Jesus Cristo diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque quando você conhece a Escritura é a verdade. Ali você vai realmente praticar os atos de justiça, daquela forma, segundo a verdade. Existe um Salmo 119, que do começo até o fim, é só falando disso. Que o que é correto vem da palavra. É mais ou menos isso. Todos os versículos estão falando em cima desse ponto. A palavra de Deus é quem traz juízo. Quem não segue a palavra de Deus é nécio. É sempre em cima daquilo. Amém? Então, se revestir do novo homem envolve uma consciência de renovação de mente e atitudes condizentes com essa nova criação. A verdadeira transformação de alguém que está crescendo envolve também a mudança de mentalidade. Então é aquele famoso versículo de Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Se você for ver, eu vou traduzir aqui para você ver que é a mesma coisa que ele disse antes. Versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é isso? Vos revista do novo homem. Revista, atitudes externas, apresentar o corpo. Esse é o culto racional. A palavra no original grego é lógico. Esse é o teu culto lógico. É algo que você pode fazer, se revestir, fazer as coisas certas. Mas se justiça e retidão só procede da verdade, então é por isso que está ligado ao versículo 2. E o versículo 2 diz a renovação do espírito do entendimento, que é o quê? E não pegue a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, justiça e retidão do versículo 1 procede do versículo 2, que é a verdade. Justiça e retidão, ou seja, rogo-vos, pois, irmão, para apresentar o corpo correto, procede de quê? Da verdade, que é o quê? Renovar a mente. Você entendeu? A pessoa pensa assim: desculpa, eu tenho que falar isso, eu sou o pastor dessa igreja, eu tenho que falar. Não precisa por vida eficaz, não. Precisa ir só no culto de domingo, tem mais gente, é uma benção, às vezes vem pregador de fora. Quer o rema? Quero. Quer não.
Porque justiça e retidão procedem da verdade. E verdade não só está sendo ensinada no domingo, não. Verdade está sendo ensinada no Vida Eficaz no sábado. No domingo também. Mas no sábado é específico sobre ensino. Mas o que aqui diz 1 Pedro capítulo 2? Desejai ardentemente o genuíno leite espiritual. Tem que ter um desejo, querido. Jesus Cristo disse, olha, desde o dia de João Batista até hoje, o reino de Deus é conquistado pelo esforço. O que ele está falando ali? Você tem que se esforçar, mas isso não tem nada a ver com obras. O esforço é relativo ao teu coração. Queridos, como é que um namorado ou um esposo diz para a esposa que ama a pessoa e não faz algo de acordo com o que diz que ama? Porque amor não são palavras, meu irmão, amor é atitude. Se eu amo a Deus, eu tenho que ter atitude. Se eu amo a Deus, eu tenho que ter desejo. Então eu vou orar, eu vou estudar, eu vou meditar, eu vou vir para todos os cultos. Não faltei nenhuma aula do Rema. Vinha para todos os cultos. Então a gente vinha na segunda para o Rema, na terça para o culto de oração, na quarta para o Rema, na quinta para o culto. Como é que era o nome? O culto de quinta era de ensino, né? De ensino naquela época. Era quinta de ensino no Verbo da Vida. Sexta, Rema de novo. Aí, achou e pouco, sábado eu estava no evangelismo do presídio. E antes do evangelismo do presídio, eu estava no grupo dos conselheiros. No domingo de manhã tinha culto de escola dominical, a gente estava lá. Era fácil para carne, não era não, querido. A gente se lembra. Quando a gente chegava no culto de escola dominical, no calor, quando chegava em casa, depois do almoço, era só cair na cama. Bah! Tão cansado que estava. Aí 4 horas da tarde, a gente se acorda, aí tu toma banho e tal, para ir para o culto de noite. É obra. Não, não é obra. É a pessoa fazendo aquilo que é de acordo com o que diz ter no coração. Você entendeu? Eu não vou para o céu porque estou fazendo isso. Mas eu amo a Deus. Não é para ir para o céu, não é para ser justificado, é por amor. Diga, é por amor? Amém. Então, o próprio levantamento dos 5 dons ministeriais, lá em Efésios capítulo 4 fala que Deus levantou os apóstolos, profetas e tal. O levantamento dos 5 dons ministeriais, ele visa algo. E aqui em Efésios capítulo 4, versículo 13, diz assim, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura de plenitude de Cristo. Ou seja, o objetivo dos 5 dons ministeriais é crescimento espiritual. Amém. 5 dons ministeriais numa igreja é crescimento espiritual. Além disso, você veja que Paulo, ele tinha um desejo nessa área. Em Tito capítulo 1, versículo 1 a 3, diz assim, Tito é um livro que pouca gente lê, né? É parecido com Abacuque, Sofonias, que mais? Ajuda aí, Amós, não é verdade? Eu leio pouco, pois tem gente que no Novo Testamento quase não lê Tito também, que está ali imprensado no meio. E aí o que é que Tito diz no capítulo 1, versículo 1 ao 3? Diz, Paulo, olha só o que é que Paulo diz. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Antes da gente ler o resto, ele está dizendo que está mandando essa carta para promover a fé e o conhecimento de Deus. Conhecimento da verdade. Versículo 2. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos, manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada, por mandado de Deus, o nosso Salvador. Ele está dizendo, olha, é para promover a fé, é para promover o conhecimento da verdade, na esperança da volta de Jesus. Ele escrevia as cartas para promover a fé e para promover o conhecimento. Aí tem gente que acha que conhecimento, isso não é importante. O quê? É o desejo de Deus. É o desejo de Deus. Deus quer que você cresça. Deus quer que você conheça. Deus quer que você estude mais a palavra, sim.
Então, rema é de Deus? É. Tão certo como vive o Senhor que rema é de Deus. E tão certo como vive o Senhor que se você não fez o rema, Deus quer que você faça sim. Sim, sim e sim, em nome de Jesus. Por múltiplos motivos, mas o principal é que o próprio Deus quer isso. Ah, eu já conheço bastante. Conhece? Não conhece, não. Porque eu que fiz o rema e quero fazer de novo, ainda não conheci o suficiente. Uma pessoa que não conhece nada, está pensando, será que eu preciso fazer o rema? Você entendeu? É semelhante a alguém, você tem que fazer mestrado e doutorado e tudo mais. Aí é como alguém que no jardim da infância diz assim, não sei se eu tenho que fazer segundo grau, não. Aí diz para uma pessoa que é formado, graduado. Aí o graduado diz, meu amigo, eu preciso fazer doutorado, mestrado, tu ainda perguntando se é para fazer o segundo grau? Tenha vergonha. Você está entendendo? É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Você entendeu? Mas eu só preciso do beabá para desenrolar a vida. Não, você precisa muito mais. Porque a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Prossigamos em conhecer. Não é interessante? Está escrito lá nesses pequenos profetas, Oséias. Conheçamos e prossigamos em conhecer. E lá em Oséias também diz, o meu povo perece porque falta o conhecimento. Falta de... Por isso que Jesus, graças a Deus, obrigado, Senhor, que foi Jesus que falou e não foi Paulo. Porque se fosse Paulo ou Pedro, poderia dizer que é uma teologia de Paulo, é uma teologia de... Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo está puxando as orelhas, dizendo, vocês têm que conhecer as Escrituras, diz o Senhor Jesus Cristo. Conheça as Escrituras, rapaz, para não reclamar da vida, amém? Não, vamos conhecer o poder e a Escritura, ou seja, a palavra e o Espírito. Amém? Oh, glória a Deus. Lá aquele versículo conhecido também de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz outra coisa também. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Diz assim, graça e paz vos sejam multiplicadas. Em algumas versões diz, pelo conhecimento completo de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Como é que graça e paz é multiplicada? Diga, pelo conhecimento. Então, todos nós temos da graça de Deus, você concorda? Amém? Mas a graça pode ser multiplicada. Porque você precisa entender, nós tivemos no ano passado uma série de estudos aqui sobre graça, lembra? A graça, ela já é automática, porque o próprio Deus deu o seu Filho, e Ele já deu tudo, e todas as coisas nos foram dadas. Então, a graça já foi dada, porém, ela pode ser multiplicada. Como assim pode ser multiplicada? Porque é igual o óleo da viúva, lembra? Lembra do óleo que faltou, o azeite e a farinha lá, lembra? Como foi que o profeta disse para ela? Traz as vasilhas, traz. Quanto mais vasilha, mais azeite. Quanto mais disposição de fazer a vontade de Deus, mais graça multiplicada. Você entendeu? É multiforme. É uma graça que não para. Mas a graça e a paz, ela é multiplicada no pleno conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais vontade de fazer a vontade de Deus a gente tem. Mais vontade de vir para os cultos, mais vontade de orar, mais vontade de fazer o rema, mais vontade de estudar. E isso vai multiplicando a graça, e vem mais graça, e vem mais graça. Será que eu aguento? Aguenta. Quanto mais eu tiver vasilha, mais azeite vai ter. Entendeu? Mas tem gente que fica pensando, meu Deus, eu quase não consigo levar esse pequeno pote. Se eu botar 2, eu não vou aguentar. Sabe como é o nome disso? Incredulidade e falta de conhecimento. Quanto mais vasilha, mais graça. Oh, aleluia! Nosso Deus é assim. Como Deus é maravilhoso. Ele não tem limites. Deus não existe limites. O limite está dentro da sua mente. Você pode estar levando um caminhão de vasilha, vai vir azeite e vai ter graça para você levar. Amém? Graça e paz é multiplicada no pleno conhecimento de Deus. E finalizando, eu tenho essa frase aqui para você, guarda bem. O crescimento espiritual
envolve mudança de mentalidade, mudança de atitude e práticas espirituais condizentes. Vou dizer de novo, o crescimento espiritual envolve mudança de mentalidade, e é por isso que tem que renovar a mente com a palavra, mudança de atitude, ou seja, fazer o rema, vir para os cultos, orar, viver uma vida de consagração, práticas condizentes com isso. Não disse aquele versículo, retidão e justiça vem procedente da verdade? Quem foi abençoado aqui? Querido, tem assunto sobre crescimento para a gente passar o ano todo. Mas esse culto, esse ensino foi especificamente para despertar em você o start. Mudança de mentalidade, envolve mudança de mentalidade, mudança de atitude, práticas espirituais condizentes. Não é a mesma coisa, mudança de atitude e práticas espirituais condizentes? Não, porque a atitude, eu estou falando da atitude em cada situação. Práticas espirituais condizentes tem a ver com a prática espiritual. Por exemplo, você pode ter uma atitude, uma mudança de atitude no momento que uma coisa difícil pode estar ocorrendo no seu trabalho. Agora, uma prática espiritual condizente é o que você faz depois disso. Vai orar mais, vai buscar a direção do Espírito, está entendendo? É uma coisa que está ligada à outra. Mas isso também tem que ter o quê? Mudança de mentalidade. Eu só queria, eu finalizei, mas já aproveitando isso que a irmã perguntou, eu quero que você medite bem nisso. Para um pouco para pensar sobre essa história que nós falamos aqui, da sistema de pensamento, a forma que as pessoas pensam sobre algo. Você vai ficar surpreso ao descobrir que você também já errou muitas vezes porque está com uma forma de pensar viciada. Eu mesmo já descobri isso muitas vezes, já mudei, a minha vida mudou completamente. Eu até falei aqui que eu tive a minha última grande conversão foi quando a gente chegou aqui em Maringá, né? E eu vi que eu estava com a mentalidade condicionada. Vou dar uma dica para você. Você acha que você foi injustiçado em alguma área na sua vida? Tem alguma coisa que você deveria ter tido mais sorte e não teve? Tem alguma área que você precisava de uma ajuda, ninguém te ajudou? Tem algo que foi uma frustração na sua vida? Tem algo que deixou aquela coisa mal resolvida na sua vida? Tem algo que te machucaram, te magoaram? Geralmente os erros e as conexões erradas começam por esse caminho. Você está indo bem, está indo bem, está indo bem. De repente alguém te traiu. Aí, olha como o diabo é esperto. Quando ele não está fazendo só o mal para que a pessoa seja prejudicada fazendo algo errado e você também seja prejudicado. Ele está visando a mudança de mentalidade para corroer você. Aí você pega dali e faz o quê? Muda totalmente. Mas não é uma mudança que pode ser até boa. Mas a partir daquele momento você começa a pensar coisa do tipo: nunca mais eu confio em gente que faz isso. Pronto, lascou. Acabou. A partir de agora você tem uma mente corrompida naquela área. Como assim nunca mais não vai confiar em alguém que fala isso ou fala aquilo? E as pessoas são todas iguais? E as situações são as mesmas, se repete? Você entendeu? Aí dali tu começa a fazer a tua religião agora. A religião, Sérgio, estou fazendo agora o livro, 1 Sérgio, capítulo 1, versículo 1. Nunca mais confiareis em alguém que fala aquilo. Bom, já fiz o primeiro capítulo. Aí eu já fui para cá, era para ter ido por aqui, já estou indo por aqui. Aí chego lá na frente, alguém dá um golpe em mim. Aí eu já faço o capítulo 2, né? Versículo 2. Também não confiareis em alguém que vai vender tal produto. Aí a partir de agora aquele produto não presta para nada, eu começo a dizer que esse produto, ou a culpa é do produto ou é do cara que foi vender o produto. Tu entendesse? A gente vai criando conexões, aí a mente da gente fica toda corrompida a respeito das pessoas, a respeito das igrejas, a respeito de tudo. A mente foi toda corrompida a respeito da vida, a respeito do que é certo, do que é errado. E o diabo dando risada, esses bobão desses crentes aí, achando que estão cheios do poder de Deus, que sabem muito, mas a mente deles estão tudo cheia de defeito.
Começa a analisar isso, querido, porque mudança de atitude e renovação da mente não é só mudar o que você pensa a respeito da bondade de Deus, não. Não é só mudar a respeito de cura, não. Não é só mudar a respeito da unção do Espírito Santo e do batismo do Espírito Santo e falar outras línguas, não. É também coisas e vícios da tua forma de pensar. Entendeu? É isso aí que precisa ser chocado. Existe um nível... Presta atenção nisso. E existe um nível de profundidade. Lembra que a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante. Tem um ponto que a espada da palavra entra dentro de você, que vai cutucar lá onde você ficou traumatizado, onde você foi deturpado. Lá dentro. Tem que chegar neste ponto. Mas como é que vai chegar nesse ponto se você não conhece a Escritura, não se envolve com as coisas do Espírito, não vem para todo culto? Você entendeu? Não adora, e a gente chega na hora da adoração, fica olhando. Você tem que se entregar na adoração, você tem que dobrar o joelho, você tem que orar, você tem que comer a palavra, você tem que fazer o rema, você tem que não faltar nos cultos. Isso é conquistar pelo esforço o reino de Deus. Isso é desejar ardentemente. Isso é permitir que a espada do Espírito penetre até o ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito. Tirar os traumas que está misturado com coisa espiritual. Estou sendo guiado por Deus para fazer tal negócio. Guiado coisa nenhuma. É fruto do trauma da pessoa, das mazelas. Deus me mostra que eu devo abrir uma igreja em tal lugar. Vai se arrebentar. Porque tem que ser guiado pelo Espírito. Tem que permitir a transformação e a cirurgia de Deus. A espada do Espírito tem que ir lá dentro, ao ponto de dizer, olha, você está enganando todo mundo, mas a mim você não engana não. Você entendeu? Se rasgar diante de Deus. Abrir o coração, Deus, eu tenho esse problema, me ajuda, o Espírito Santo vem e ajuda, a palavra de Deus vem e transforma. Mas ficam vivendo esse evangelho meia boca. Está entendendo? Essa adoração mais ou menos, esse estudo na palavra mais ou menos, essa consagração mais ou menos, tudo é mais ou menos, meia boca. Nada é com integridade. A Bíblia diz, um versículo que diz assim, os nobres continuarão na sua nobreza. Precisa ter nobreza, rapaz. Precisa ir até o fim. O que perseverar até o fim será salvo. E a salvação não está falando só do Espírito, não. Está falando da alma. Não é o que diz Tiago, capítulo 1? Recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Ali a palavra no original grego é psique. Existe um processo de conquista da tua mente que só pode ser processada com integridade de vida no Espírito e na palavra. Você entendeu? Oração, consagração, palavra, comer a palavra. Você não pode viver sem ter palavra todo dia, querido. Não tem como você viver. Vocês estão entendendo a profundidade do negócio? Não sei se é para fazer rema. Pelo amor de Deus, querido. Não sei. Mas todo mundo sabe gastar 1.000 e tantos reais para pagar a mensalidade na universidade. Não precisa nem o Espírito para ter isso, né? Ou investir num negócio para ganhar dinheiro ali na rua, no meio da rua. Mas para as coisas do Espírito, não sei, vou orar para ver se há vontade. Vou orar. Tem coisa que não precisa nem orar. Bom senso, o bom siso já disse. Mas como é que a pessoa vai ter bom senso e bom siso que não conhece o poder de Deus nem as Escrituras? Nada é mais importante do que o Senhor. Diga comigo, nada é mais importante do que o Senhor. Passará céus e terra e todas essas futilidades, mas a palavra do Senhor permanece para sempre.